Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos falar da solubilidade das soluções. Nós já vimos na aula anterior em relação à solvatação dos íons e nós vimos que na molécula de água existe uma região parcial positiva, que é a região do hidrogênio, e uma região parcial negativa, que é a região do oxigênio. Quando você adiciona sal na água, o que é que vai acontecer? A região positiva, a região parcial positiva da molécula de água, vai ser atraída pelos íons negativos liberados pela molécula de sal, ok? E a região parcial negativa da molécula de água vai ser atraída pelos íons positivos liberados pela molécula de sal. Então, lembra que os opostos se atraem, positivo atrai negativo e vice-versa, tá bom? Mas o que acontece? Vai acontecer, né, a solvatação dos íons, como tá na imagem, porém, quanto mais sal é adicionado na água, vai chegar um momento em que não vai mais haver moléculas de água disponível para fazer essa solvatação. Isso vai fazer com que toda a quantidade de sal adicional a essa mistura não seja mais solubilizado. E o que é que vai acontecer com essa quantidade adicional? Ela vai se precipitar e vai se condensar no fundo do recipiente. Então, nós podemos dizer que a solução atingiu o ponto de saturação. A solução se tornou uma solução saturada. E para que a solução se torne saturada, existem três fatores. Depende do soluto, depende do solvente e depende de condições físicas, como temperatura, como pressão, enfim, uma série de fatores para determinar o ponto de saturação de cada mistura. Esse ponto de saturação é definido pelo coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade, também chamado de grau de solubilidade, é a quantidade necessária de uma substância para saturar uma quantidade padrão de solvente em determinadas condições de temperatura e pressão, sendo que a substância, em geral, é determinada em gramas e a quantidade padrão de solvente, em geral, é determinada ou em litros ou a cada 100 gramas ou a cada 1000 gramas. Então, por exemplo, os coeficientes de solubilidade em água a 0 graus Celsius. Para o NaCl, que é o cloreto de sódio, é igual a 357 gramas por litro. Isso significa que para cada litro de água, 357 gramas vão ser dissolvidos. Para o nitrato de prata, é igual a 1.220 gramas por litro. E para o sulfato de cálcio, apenas 2 gramas por litro de água vão ser solubilizados. Ou seja, acima de 2 gramas por litro de água vai começar a formar um precipitado na solução, tá bom? Quando o coeficiente de solubilidade é praticamente nulo, isso significa que aquele soluto é insolúvel naquele solvente. E se for o caso da mistura ser entre dois líquidos e o coeficiente de solubilidade ser praticamente zero, isso significa que aquela mistura de dois líquidos é immiscível, tá? Então, não confunda, são palavras diferentes. Sólido com líquido que não se misturam são insolúveis, como é o caso do cloreto de prata com água. Líquido com líquido que não se misturam é immiscíveis, como é o caso da água com óleo. E quando duas substâncias se dissolvem em qualquer proporção, nós dizemos que ela é totalmente miscíveis, como é o caso da água com álcool. Independente da quantidade de água, independente da quantidade de álcool que for adicionado da mistura, eles nunca vão se precipitar. Eles sempre vão formar uma solução homogênea. Em função do ponto de saturação, nós classificamos as soluções em não saturadas, ou também chamada de insaturadas, que são aquelas que contêm menos soluto do que o estabelecido pelo coeficiente de solubilidade. Tem-se as soluções saturadas, que é quando elas atingem o coeficiente de solubilidade, e as soluções supersaturadas, que é quando ultrapassam o coeficiente de solubilidade. Na solução não saturada, o soluto se dissolve. Na solução saturada, o soluto não se dissolve. E na solução supersaturada, há a precipitação do soluto excedente. Vale lembrar que a temperatura é um fator determinante no ponto de solubilidade das soluções. Então, a mesma solução com o mesmo soluto e com o mesmo solvente podem ter alcançado o ponto de solubilidade na temperatura ambiente. Porém, ao elevar a temperatura daquela
daquela solução, o ponto de solubilidade também vai alterar. E a curva de solubilidade mostra isso. Na curva de solubilidade, os gráficos apresentam a variação dos coeficientes de solubilidade das substâncias em função da temperatura. Então, em uma determinada temperatura, como mostra a tabela, é informado quantas gramas de nitrato de potássio são necessárias para saturar em 100 gramas de água. Então, observe que em 0 graus Celsius são necessários 13,3 gramas de nitrato de potássio para ser saturado em 100 gramas de água. Porém, quando aumenta a temperatura, é necessário uma quantidade maior de nitrato de potássio para ser solubilizado na mesma quantidade de água. Isso vai formar um gráfico. Nesse gráfico, nós notamos que a 20 graus Celsius, o ponto X representa uma solução não saturada, enquanto que o ponto Y, uma solução saturada, e o ponto Z, uma solução supersaturada. Perceba que esses pontos estão a 20 graus Celsius. Quando se aumenta a temperatura para acima de 30 graus Celsius, por exemplo, o ponto Z, que era uma solução supersaturada, já passa a ser uma solução insaturada. E com isso nós podemos concluir que na prática nós só podemos usar as soluções que estão abaixo da curva da solubilidade, justamente porque acima dessa curva as soluções seriam supersaturadas e, portanto, todo o excesso de soluto tenderia a precipitar. Nesse outro gráfico nós podemos observar que para a maior parte das substâncias a solubilidade aumenta com a temperatura. Isso em geral ocorre quando o soluto se dissolve com a absorção do calor, que é a dissolução endotérmica. Porém, em algumas substâncias acontece o contrário, elas se dissolvem com a liberação do calor, que é a dissolução exotérmica. Elas tendem a ser, então, menos solúveis a quente. E essa foi a nossa aula de saturação das soluções. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal. Eu aguardo você na nossa próxima videoaula.